Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana. Aqui é o Consultoria de Viagens SP, em SP. E nesse vídeo aqui, gente, eu quero falar um pouquinho de possíveis imprevistos que vocês podem aí se deparar na sua viagem aqui para São Paulo. E quero falar um pouquinho deles e também de algumas formas como vocês podem solucionar e como vocês podem lidar com eles, com essas questões, tá? Aqui eu separei alguns, né, que são bem comuns, já chegaram em formato de perguntas aqui de alguns vídeos do YouTube. Outros já aconteceram comigo. Outros eu aprendi num curso que eu fiz de consultoria, e aí foi me passado essas explicações, né, para realmente lidar com a situação. Acho que tem um pelo aqui na minha cara. Mas, enfim, de qualquer forma, são coisas aí que vocês podem se deparar. E assim, claro, gente, que isso pode acontecer qualquer viagem para qualquer local. Mas aqui eu vou colocar coisas comuns, assim, especificamente para São Paulo, que é onde eu sou focada aqui, o assunto, né? SP. Tudo bem? A primeira questão aí que já surgiu para mim, essa dúvida, tá, eu cheguei em São Paulo antes do meu horário do check-in, na hospedagem. Qual a solução? O que eu posso fazer? Então, galera, é, aí tem alguns pontos a se pensar, porque vai depender muito, né? Mas digamos que você não esteja com carro, né? É, não tem como você deixar bagagem no veículo, enfim. Geralmente, os hotéis que vocês vão fazer a reserva aqui em São Paulo, a maioria deles tem essa opção de guarda-volume, de você deixar bagagem, às vezes pagando um valor. Alguns você não precisa pagar nada, outros vocês precisam pagar um valor. Então, o que eu indico é que sim, vocês façam esse deslocamento, né? Ou da rodoviária, ou do aeroporto, dependendo do tipo de transporte que vocês vão utilizar para chegar aqui na cidade. Vocês façam esse deslocamento até a hospedagem que vocês fizeram aí a reserva. Claro, quando vocês forem fazer isso, vocês já vão ter entrado em contato com a sua hospedagem e já vão saber se lá tem realmente essa opção, tá? E vocês vão deixar a bagagem de vocês lá e depois sim começar a turistar na cidade. Esse é um ponto. Outro ponto, tem pessoas que fazem reserva em Airbnb, que é um pouquinho mais difícil de ter essa opção, né? Pousada geralmente tem também, né? Ou outros tipos de hospedagem que são assim, mas tem esse tipo de opção. Mas agora o tipo de hospedagem, hostel também tem, a maioria. Agora hospedagens que são mais assim, né? Tipo Airbnb, que o mais comum é hotel Airbnb, né? Mas Airbnb é mais difícil. E aí, qual uma outra solução que eu pensei aqui para trazer para vocês? Que eu fui também em uma dessas atrações e percebi, tem guarda-volumes. Então, a outra opção, vocês podem se deslocar até colocar aí como primeira opção de atração para vocês conhecerem, uma atração que tenha essa opção de guarda-volumes. E a Pinacoteca é uma delas. Eu fui visitar a Pinacoteca, fui gravar um vídeo para a Pinacoteca e lá não pude entrar com minha bolsinha, com minha bolsa de lado, lateral. E aí me me direcionaram lá até o guarda-volumes. E aí que eu descobri que tinha. E aí eu pensei nessa ideia. Eu falei, cara, já chegou essa pergunta para mim e tal. Eu nunca me atentei, porque eu tô morando aqui em São Paulo, então isso eu não passei por isso. E, assim, às vezes que eu fui viajar também, nunca passei por isso, não precisou, super foi de boa, consegui deixar no hotel. Então, a maioria das vezes que eu viajei, eu fiquei em hotel. Então, eu nunca tive problemas com isso. Mas quando chegou essa questão para mim no YouTube, eu vi que era algo comum, né? E podia surgir essas questões para mais pessoas. Então, essa é a opção. Na hora que vocês forem fazer a pesquisa, tenham aí em vista que a primeira atração vai ser uma atração que vocês consigam deixar bagagem, tá bom? Uma outra opção que eu pensei aqui agora, na verdade, que veio aqui na minha cabeça, se vocês, não sei na rodoviária, talvez tenha também, mas no aeroporto talvez tenha essa opção também de guarda-volumes, então é, talvez seja uma possibilidade de vocês verificarem se tem guarda-volume aí no aeroporto ou na rodoviária.
E aí vocês depois vão ter que se deslocar para lá para pegar sua bagagem, mas aí vocês vão, né, colocar na ponta do lápis aí, na hora que vocês estiverem planejando a viagem de vocês, se isso será viável para vocês, enfim, ou não. Aí cada viagem, cada um com seu cada qual, com seu objetivo, né? As coisas mudam muito. Mas essas são as opções aí para vocês lidarem com essa situação. Outra questão aqui, outro imprevisto que eu pensei. Aqui em São Paulo é muito comum as pessoas virem para cá para conhecer algum restaurante X, né? Então aqui é muito conhecido pela culinária, né? Pela gastronomia. Então é bem comum, sei lá, a pessoa já quer um restaurante tal, quero conhecer tal, tal, tal. Mas o que é muito comum também é estar cheio, é, né? E você não querer esperar, ou estar cheio e você não conseguir mesmo para aquele dia que você se planejou para visitar. E aí, o que, que eu indico para vocês lidarem com essa situação? Primeiro, vocês vão ter que aprender a lidar aí com a frustração, porque é muito ruim quando você quer muito conhecer um lugar X, você às vezes já pensou 3.000 anos, às vezes o que você mais queria conhecer era aquele lugar, e você não conseguir conhecer por um imprevisto. Então, obviamente você vai ficar triste com essa situação, então você vai ter que saber lidar com isso. Por que eu falo isso? Para que não estrague a sua viagem toda, sabe? Às vezes já acontece coisa assim no primeiro dia, e aí, sabe? Você vai deixar estragar seu momento, né? Que você planejou meses, anos, por conta de uma situação ali, ou você vai aprender com aquilo e, claro, não é ignorar o que aconteceu, né? Você vai ficar triste, ponto. Mas o que, que você vai fazer com essa tristeza, né? O que, que você vai. Como você vai lidar com a situação? E a outra questão aí, gente, eu sempre indico na hora que vocês forem fazer o planejamento de viagem de vocês, o roteiro, eu gosto de trabalhar sempre com 3 opções de restaurante, né? Mas eu peço que vocês coloquem pelo menos mais uma opção. Então, além dessa opção aí que vocês querem muito conhecer e tá, colocaram como prioridade para o dia, coloque mais uma opção de restaurante, tá? Porque aí o que acontece? Se numa situação dessa você não consegue, você já tem um plano B. Mais uma opção para aquela região ali. Não pegar a opção tipo de outro dia nada a ver, sabe? Então, tá, esse dia eu vou estar visitando a Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, quais restaurantes eu quero conhecer? Então, você vai colocar 3 opções, 2 opções, né, no mínimo, de restaurante para aquele dia na Avenida Paulista. Então, esse deu ruim, já vai para o outro, tá bom? Isso ajuda muito. Isso já aconteceu comigo, é, não em relação assim a restaurante em si, até porque eu sou mais, eu não sou tão apegada à questão do restaurante, né? Sou mais da experiência. Então, da atração já conheceu, que é esse meu próximo ponto do imprevisto, né? Que é o lugar que você ia conhecer estava fechado, né? Que você colocou aí a atração. E aconteceu isso comigo até no último vídeo aqui, né? No último vídeo. Que eu queria conhecer o tour, mas já aconteceu já em outra viagem também. Mas, tipo, eu queria conhecer o tour do Allianz Parque, que tem aqui em São Paulo. E aí ia ter jogo no dia e não rolou. Sabe? Eu tive que lidar com a frustração. O que, que eu fui fazer? Fui conhecer um outro, já tinha planejado um outro local próximo ali para conhecer. Então, não rolou. O que, que eu fiz? Fui lá na Praça Benedito Calixto e fiquei lá na feirinha, aproveitei a feirinha, enfim. E fiquei lá. Então, vocês terem aí é algo similar que vocês vão fazer do restaurante. Na hora de planejar aí o roteiro de viagem, de fazer a viagem de vocês, colocar sempre uma outra opção. E desse da atração, eu peço que seja algo mais próximo possível, né? Tipo, dali da região. Então, essa da Benedito Calixto pro Allianz Parque era, acho que uns 10 minutos de carro, assim, bem próximo. Então, para vocês aí não perderem tempo pesquisando na hora, ou frustrado, com medo, chateados, enfim, estragar o clima e a vibe da viagem de vocês, né? Por essa questão. Outra vez que aconteceu comigo foi na minha viagem para Santo Antônio do Pinhal. Né? Tem até vídeo aqui também lá da viagem. Gente, que lugar, adoro.
Então o lugar que eu ia visitar estava interditado porque tava o caminho para chegar estava interditado, que eles estavam fazendo, derrubando árvore, sei lá, coisa assim, muito da natureza. E acontecem muitos imprevistos assim, gente, que é tipo de chuva e fecha, né? Não tem como, coisas que não tem como vocês preverem. Então, na hora, é muito importante na hora do planejamento, né, de traçar o roteiro, vocês colocarem no mínimo mais uma opção ali para o local, sabe? Ou então, a opção que vocês iam fazer, sei lá, no outro dia, vocês inverterem. É uma outra solução também possível, tá? Nesse dia eu acho do Santo Antônio do Piau, eu acho que eu inverti. Eu ia conhecer uma outra atração, tipo, outro dia, e aí inverti, e depois, né, no hotel tal, fui e peguei outra opção. Né? Depois, com o tempo, às vezes você está no hotel, descansa, não sei o que, você já consegue repor uma outra opção e não ficar ali perdendo tempo, tipo, agoniado, preso, enfim, dá uma sensação muito frustrante, né? Muito ruim. Então, para vocês evitarem isso, ou passar mais rápido por esse tempo, é bom já ter ali na manga já uma outra opção, tá? Outra questão que eu coloquei aqui em São Paulo, que é muito importante, gente. Trânsito aqui em São Paulo. Como lidar com isso, né? Trânsito aqui em São Paulo, vocês já conseguem prever algumas coisas, né? Evitar o deslocamento no horário do rush é uma solução, tá? Então, na hora de vocês fazerem o planejamento de vocês, tenta evitar esse deslocamento aí nos horários de pico, tá? Que é o horário de entrada de trabalho da galera, né? Entre 7, tem até, dá para vocês se basearem pelo rodízio, né? Que é de 7 às 10 da manhã e depois de 5 às 8. Então, esses são os horários de pico, são os piores horários, mas assim, aqui em São Paulo não tem essa, né? O fluxo é grande todo dia, todo tempo. Mas esses horários aí, gente, é certo, principalmente em alguns locais, né? Algumas localizações principais, né? Como o 23 de Maio, a Marginal, enfim, bairro do Itaim Bibi, né? Os bairros que tem muitas empresas, né? A região da Faria Lima, Avenida Paulista, enfim. Mas evitar, tentar colocar nesses horários aí de pico, já está no local, né, visitando, já está conhecendo alguma atração, porque isso daí vai ajudar bastante a vocês a ganharem tempo e não é horrível, né, gente, você está viajando e ficar preso lá no trânsito, não. Gente, por favor, se vocês estão aí de férias, se vocês estão viajando, vocês têm essa flexibilidade maior com o horário, então trabalhem isso a favor de vocês na hora de vocês planejarem e traçarem o roteiro de vocês aqui para a cidade de São Paulo, beleza? Isso é muito importante, tá? Esses pontos principais que eu queria trabalhar aqui com vocês, senão o vídeo também vai ficar enorme e tal. Mas se vocês tiverem dúvida aí com mais alguma coisa que vocês lembraram, qual imprevisto vocês podem ter, alguma dificuldade que vocês estão tendo na hora de planejar a viagem de vocês aqui para a cidade de São Paulo, deixa aqui nos comentários que isso me ajuda muito. Primeiro, que eu vou responder a vocês a sua dúvida, e segundo, que pode ser dúvida de mais pessoas, então já posso criar um outro vídeo também explicando melhor essa questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!